E aí galera, vamos iniciar mais um vídeo e dessa vez comprometido eu vim aqui para trazer outro vídeo, só que de porcentagem. Essa continua sendo a série de resolvendo a prova do Enem, e nesse caso a prova de matemática. E aí eu vou falar um pouco sobre porcentagem. O vídeo vai ser um pouco mais curto, então eu vou falar de forma bem resumida e obviamente não dá para abranger tudo, mas dá para falar sobre várias coisas de forma bem resumida e vou também fazer algumas questões. Porcentagem. A palavra porcentagem ela vem do latim, que significa percento, ou por 100, ou a cada 100. Basicamente, a necessidade de existir essa porcentagem veio justamente de você ter que pegar um parâmetro, de dividir uma coisa em 100 partes. Então, porcentagem significa por 100. Quando eu falo, então, Thiago, 100%. O que significa 100%? Significa 100 a cada 100, ou seja, 100 por 100. 100 porcentagem significa, no caso 100% significa 100 por 100. Então, toda vez que tem porcentagem, significa que um valor ele está sendo dividido por 100. Ah, Thiago, então quer dizer que 80% significa 80 por 100? Exatamente, 80% é a mesma coisa que 80 por 100. Olha que fácil, vocês sabiam dessa? E aí, o que acontece? A porcentagem ela pode ser representada por várias formas. A gente pode representar a porcentagem nessa porcentagem mesmo, dessa forma. A gente pode representar a porcentagem também em uma fração, por exemplo. E a gente pode representar essa porcentagem em decimais. Então aqui são alguns jeitos de você representar essa porcentagem, certo? Então essas três formas são as principais que podem cair no Enem, que podem não, que vão cair no Enem. E por que eu tenho que saber disso, Thiago? Porque eu tenho que saber transformar. Por exemplo, eu posso transformar 10% em fração. Porque, lembra, porcentagem não é por 100, então 10% transformando em fração fica 10 por 100. Tiago, isso aqui é a mesma coisa? Tiago, tem outra forma também? Tem. Se você pegar aqui na calculadora ou você tentar dividir, eu vou dividir 10 por 100. O que vai acontecer? Eu vou dividir 0, corta com 0. Se eu dividir 1 por 10, o que vai acontecer? Vai ficar 0,1. Então esse 10 por 100 também pode ser representado em decimal. Então 0,1 é a mesma coisa. Então olha o que a gente viu. Que a gente pode representar a porcentagem dessa forma. 10%, 10 dividido por 100 e 0,1. Isso aqui é a mesma coisa. São três formas diferentes que estão me dizendo a mesma coisa. Todos esses três são porcentagem. E beleza, agora entrando mesmo no conceito prático de porcentagem, a gente pode utilizar porcentagem para a gente saber o quanto que uma coisa representa do todo. Então, quando eu falo que algo é 100%, eu estou me referindo ao total de alguma coisa. Então, se eu tenho 40 carros, então meu 100%, ou seja, meu total em porcentagem de carros, são exatamente 40 carros. Então, 100% ele sempre vai representar o total, né? Naquele contexto, eu vou assumir que 100% é o total de alguma coisa. Então, vamos supor que eu tenho uma pizza. E nessa pizza eu tenho 4 fatias. Obviamente, né, se eu tenho 4 fatias é meu total, então eu já assumo que 4 fatias representa 100%, porque é o total que eu tenho. Agora, eu posso falar também da seguinte forma. Vamos supor agora que uma pessoa ou duas pessoas, vamos supor, cada um comeu uma fatia. Então essa comeu a primeira fatia e essa comeu a segunda fatia. Aí eu posso representar da seguinte forma. Qual vai ser a porcentagem das fatias que foram comidas? Então, quando a gente vai querer saber, a gente tem que pegar o quê? O que foi comido
do total. Ou seja, a gente pega uma parte de um todo. O todo sempre vai ser o 100%. Então, eu vou pegar uma parte do todo. Então, se a questão está me pedindo a porcentagem do que foi comido, então o que foi comigo? O que foi comido não foi 2 fatias de um total de 4 fatias? Então, isso aqui também pode ser uma porcentagem? Pode. Sim, Thiago. Mas eu tenho como colocar nessa representação aqui, ó. Tem. E aí que a gente pode fazer algumas coisas. Como, por exemplo, uma regra de 3 básica. Como assim, Thiago? Eu posso representar aqui 4 fatias. Representa o total, que é 100%. E aí, foram 2 fatias que foram comidas. Então, eu vou saber que quanto que essas 2 fatias representam, né, em porcentagem. E aí, o que é que eu faço? Uma regra de 3 simples. Olha o que eu faço. Multiplica, cruzado. Então, eu vou multiplicar cruzado e vou fazer da seguinte forma. Ficou 4 vezes x igual a 2 vezes 100. Olha que interessante. 2 vezes 100 vai dar 200. Então, ficou 4x igual a 200. Se a gente passar o 4 para lá, vai ficar x dividido por 200 dividido por 4. 200 dividido por 4, isso aqui vai dar 50. Então, 50 o quê? 50%. Então, olha o que eu fiz. Eu usando a regra de 3, então a gente vai usar a regra de 3 no Enem. Usando a regra de 3, eu descobri que esse 2 dividido por 4, né, que é o que representa aqui nas fatias comidas pelo total, é a mesma coisa que 50%. E 50% não é a metade de alguma coisa? Então 2 não é a metade de 4, então 50% deu certinho. Tiago, mas não precisava fazer uma regra de 3 para uma questão tão simples. Realmente, nessa questão aqui, qualquer coisa que é a metade, então vai ser 50%. Mas eu só fiz isso aqui para ilustrar. Então, pode vir questões que são mais difíceis, que venham com números mais difíceis, e aí você vai ter que usar a regra de 3. Mas isso que eu fiz mesmo, nessa questão simples, é só mesmo para apresentar a vocês como é que a gente faz para achar a porcentagem. E aí, é isso. Tem algumas coisas que a gente pode já sacar, como por exemplo, ó, 1/4 é 75%. Eita, Thiago, me desculpa. 1/4 é 25%. Eu falo isso porque normalmente são coisas que a gente usa no Enem. 3/4 é 75%. 75%. E aí, por que eu não falo os outros? Porque 2/4 a gente já viu, né? Que representa a metade. Ou seja, gente, toda vez que numa fração, no numerador tem a metade e no denominador tem o seu dobro, né? Então, a porcentagem ela vai ser 50%, que é a metade. Isso aqui também é muito importante, que cai muito no Enem, essa fração 3/4, que é 75%. E essa daqui também é 1/4, que a gente representa 25%. E, obviamente, né, 4 de 4 seria 100%. Ou seja, eu tenho 1/4 do total de 4, ou seja, eu tenho tudo. Então, 100%. Certo? Tem algumas brincadeiras que a gente dá para fazer quando envolve porcentagens que terminam em zero. Como assim, Thiago? 10%, 30%, 40% e por aí vai. Qualquer porcentagem assim que termina em zero, a gente tem um truque para fazer, que é basicamente isso, ó. Vamos supor o seguinte, ó. Eu tenho um valor. Esse valor é 34. Então eu tenho 34. Gente, toda vez que a gente vai querer saber a porcentagem de um valor e essa porcentagem ela termina em zero, como 10%, 30%, 40%, a gente faz esse seguinte truque, ó. Então, por exemplo, como é que eu vou saber quanto que é 30%, 10%, me desculpa, de 34? Então, não tem um zero toda vez que você tem o zero aqui. E lembrando, esse valor ele tem que ser menor que 100%. Então, Thiago, pode ser 110%? Não pode ser. Nesse contexto, não pode ser. Então, tem que ser um valor abaixo de
100%. Então o que é que eu faço aqui, Thiago? Então, olha o que eu vou fazer, ó. 10% de 34, não tem um zero, esse zero corresponde a uma vírgula que eu vou jogar para a minha esquerda. Então aqui, ó, todo número aqui tem assim puro, gente, é como se tivesse uma vírgula aqui, invisível, ó. 34,0. Então o que é que eu faço? Eu vou pegar essa vírgula e jogar ela para minha esquerda, ou seja, eu vou jogar ela para esquerda aqui. Então o que é que vai acontecer? Peguei, né? É 10%. 10%, o que é que eu faço? Faço o que com zero? Pego o zero, vou cortar esse zero com a vírgula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a vírgula para cá. Então, ficou o quê? 3,4. Não tem 1, aí fica vezes, né? Vezes 1. Então, 3,4 vezes 1 é o próprio 3,4. Nem precisava nem fazer esse vezes 1. Mas eu fiz o vezes 1 só para vocês entenderem o que é que eu vou fazer. Agora, vamos fazer agora com 30%. Então, se liga. 30% a gente vai fazer a mesma coisa. Não é 30%, não termina em zero. Então, quando a gente corta o zero aqui, a gente move a vírgula novamente para esquerda. Então, a vírgula estava aqui, estava 34, né? Então, vai mover para a esquerda. Movendo para a esquerda, vai ficar o quê? 3,4. Olha o que eu fiz. Peguei essa vírgula aqui, ó, e joguei ela para cá. Ela estava aqui e joguei ela para aqui, ó. Aí vai ficar o quê, gente? Olha o truque. Não é 30%? Então, pegou o zero, moveu a vírgula. Agora você multiplica por 3. Fácil e bonito. Então, 3,4 vezes 3. Então, ficou assim, ó. 3,4 vezes 3. Se a gente fazer isso numa calculadora ou mesmo mentalmente, ou fazendo à mão, a gente vai achar que esse valor vai ser 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 0,4 é 1,2. Então, vai dar 10,2, se eu não tiver errado. E aí, o que a gente vai fazer com 40%? É a mesma coisa, gente. Então, não é 40%? Então, pega o zero e corta com a vírgula, ó. Então, o que é 40% de 34? Cortou o zero, colocou a vírgula. Colocou a vírgula, o que a gente vai fazer? Novamente a mesma coisa, ó. Coloquei a vírgula para a esquerda. Então, a gente multiplica pelo número que estava na frente, né? 40%, o número que está na frente não é o 4? Então, 4. Então, vai ficar 3,4 vezes 4. Isso aí, fazendo um cálculo mental aqui, não sei se eu vou estar certo, vai ser 2 vezes 3,4, vai dar 6,8. 6,8 duas vezes, isso aí vai dar 12, 13,6. Então, se eu não tiver errado, pelos meus cálculos, isso aqui vai dar 13,6. Então, olha o que a gente fez. Em vez da gente fazer a regra de 3, a gente só fez isso, ó. Tem valores como 90%, 80%, 70%, até 10%. O que a gente faz? Corta o zero e joga a vírgula para a esquerda. Então, se fosse assim, Thiago, ó, vamos supor que fosse 388. Então, cortou o zero, colocou a vírgula para a esquerda. E se fosse assim, Thiago, 300. O que a gente faz agora? Porque a gente passa a vírgula, pode. Ou passar a vírgula ou fazer o quê? Cortou o zero na porcentagem, cortou o zero aqui. Porque quando a gente passa a vírgula, a gente acaba ignorando esse zero. Então, em vez de ser 300, fica 30. Que seria a mesma coisa de você cortar o zero. Bem legal mesmo. Isso aqui é uma coisa que a gente vai utilizar muito no Enem. Então, beleza. Aí eu separei algumas questões aqui pra gente fazer, né? Essas questões faz um tempinho que eu não vejo elas. Eu só fiz passar o olho bem rápido pra fazer. E eu vou fazer aqui com vocês. Então, talvez eu demore um pouquinho para fazer, porque faz tempo que eu não faço essas questões de porcentagem no Enem, né? Então vamos lá, né? Primeiro a gente lê o comando. De acordo com as informações dadas, o número de vagas criadas em janeiro de 2012 foi de... Então ele quer saber o número de vagas criadas em janeiro de 2012. Então o que vai acontecer? Em janeiro de 2013 foram declaradas 1.794.272 admissões e 1.765.372 desligamentos no Brasil. Ou seja, foram criadas 28.900 vagas de emprego. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do CAGED,
divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Segundo o CAGED, o número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75%. Olha o que eu falei para vocês, o 75%, que é a mesma coisa de que 3/4, quando comparada com o mesmo período de 2012. Então, em 2013, ele falou que isso aqui sofreu uma queda de 75% em relação com o mesmo período de 2012. Então, gente, isso é fácil, né? Porque olha o que acontece. Se 2013 sofreu uma queda de 75%, então o valor de 2013, que é esse 28.900, ele é um valor menor, ou seja, menor do que o valor de 2012, né? Porque ele sofreu uma queda de 75%. Então, já não pode ser a letra A. Porque a letra A é um valor menor que o de 2013. E, na verdade, 2012 é um valor muito maior, porque é 75% maior. Então, como é que a gente vai fazer para acertar essa questão? A gente pode fazer naquele mesmo esquema, que vai ser a gente pegar e colocar na regra de 3. Então, 28.900, ele vai representar para a gente aqui, ó, 25%. Por que a gente pode representar ele como sendo 25%? Porque vamos supor que o 2012 ele seja 100%. Então, se 2012 sofreu uma queda de 75% e esse é o valor de 25%. Como assim? Olha, pensando no seguinte, ó. 2012 a gente não sabe, mas a gente pode assumir que esse valor de 2012 foi 100%. E aí, de 2012 para 2013, sofreu uma queda de 75%. Gente, se sofreu uma queda de 75%, então vai ser o quê? Menos 75%. Menos 75% de 100 não é 25%? Então, 2013, ó, esse valor que a gente achou de 2013 foi um valor de quê? De 25%. Ou seja, foi um valor de 25%. Então, o que a gente vai fazer para achar aqui, ó? A gente pode fazer da seguinte forma. A gente pode fazer regra de 3 básica, sendo que x é 100%. E o valor lá, 28.900, equivale a 25%. E aí a gente faz a regra de 3. Então faz o cruzado aqui, pá, pronto. Aí ficou assim, x vezes 25 igual a 28.900 vezes 100. E aí o que a gente vai fazer? X vezes 25, 28.900, quando multiplica assim por 10 por 100, só acrescenta os zeros. Então ficou 2.890.000. Então 2.890.000. Então o que a gente vai fazer? A gente passa o 25 dividindo. Então ficou x 2.289.000 dividido por 25. Aí que entra o que deixa tudo na matemática um pouco mais complexo, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Tá vendo esses zeros? A gente pode ignorar todos esses zeros. Pode, Thiago? Pode. A gente ignora esses zeros e acrescenta depois. O que a gente faz? O que eu faria? Eu arredondaria, olha que loucura, viu? Eu vou arredondar esse 289 para 300. Então, eu vou arredondar para 300. Então, ficou 300 dividido por 25. Agora ficou fácil, porque é só contar, né? De quantos 25 eu vou contar para chegar em 300? Eu sei que 10 vezes 25 já dá 250. Então, 12 vezes vai dar os 300. Por quê, Thiago? Eu posso também contar da seguinte forma, ó. 100 tem 4,25. Então, 100 já tem 4,25. Mais 100 e mais 100. Então, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, ó, a resposta que eu achei foi 12.
Só que não foi 12 sozinho e os 4 zeros, ó. Então daqui, ó, 12 seguido de 4 zeros. Aí, lembra que eu arredondei isso aqui pra cima, não foi? Se eu arredondei isso aqui pra cima, então o valor que tem que dar aqui, né, o valor lá no Enem, tem que ser o quê? Um valor menor. Então tem que ser um X, ele tem que ser menor que 120 mil. Vamos lá agora para saber se tem um valor menor que 120 mil. Vou até colocar aqui, ó. X tem que ser menor que 120 mil. Então, olha que questão linda, gente, de arredondar, ó. Por quê? Eu sei que tem que ser um valor de 120, abaixo de 125, de 120 mil. Então já não pode nem ser, nem D, nem C. Não pode ser nem D e nem E. Só que tem que ser um valor abaixo de 120 mil, só que seja o valor mais próximo possível de 120 mil. Gente, entre B e C, qual desses que tem um valor que ele é abaixo de 120 mil e ele é o mais próximo de 120 mil? Gabarito letra C, né, que é 115.600. Ou seja, vocês viram que eu peguei uma conta difícil, que era para a gente achar esse valor, e fiz ela fácil, como arredondando. Então essa aqui é uma maneira bem massa, bem prática de fazer questões. Deixa eu ver se tem mais uma. Eu vou fazer mais uma. Vou fazer essa daqui, ó. Essa daqui também é muito interessante. Em uma loja, o preço promocional de uma geladeira, ela é de R$1.000. Eita, errei. Bora o comando da questão primeiro. O valor apresentado pela loja, comparado ao valor calculado pela cliente, foi de... Então ele quer saber qual é o valor apresentado pela loja e o que a cliente calculou. Então vamos lá agora. Agora a gente vai ao normal. Em uma loja, o preço promocional de uma geladeira é de R$1.000. Então a gente já grava, né? O valor promocional, o preço promocional. Para pagamento somente em dinheiro. Então em dinheiro é R$1.000. Seu preço normal, fora da promoção, é 10% maior. Então, fora da promoção, o valor é 10% maior, né? Do que esse 1.000. Então vai ser 1.000 mais 10%. E aí, eu ensinei para vocês como é que a gente faz cálculo com 10%, com 20%, com 30%, né? Então agora todo mundo já sabe. Para pagamento feito com cartão de crédito, é dado um desconto de 2% sobre o valor normal. Beleza. Uma cliente ela decidiu comprar essa geladeira, optando pelo pagamento com o cartão de crédito da loja. Ela calculou que o valor a ser pago seria o preço promocional, né? Seria o preço promocional acrescido de 8%. Ao ser informada pela loja do valor a pagar, segundo sua opção, ela percebeu uma diferença entre o seu cálculo e o valor que lhe foi apresentado. Então o que a gente vai ter que saber aqui, ó? Primeiro, bora logo descobrir qual vai ser o valor promocional. A gente já sabe qual vai ser o valor fora da promoção, o valor normal, e qual é o valor comprando com o crédito. Então, né, olha que fácil, olha o que a gente vai fazer. Eu falei que toda vez que a gente tem números 10%, olha que bonito, só fazer o que? Mover a vírgula, ó. Só mover a vírgula, então tá aqui. O valor na promoção, aqui é promoção, P de promoção. O valor P de promoção é 1.000. O valor fora da promoção é 1.000 mais 10% de 1.000, né? Ou seja, é 1.000 mais 10% do valor da promoção. Gente, como é que a gente faz para saber quanto que é 10% de 1.000? Lembra do que eu falei? 10%. Não precisa nem fazer regra de 3, não. O que a gente faz com 10%? Pega o zero e move a vírgula ou corta o zero, dá no mesmo. Quando a gente moveu a vírgula aqui, ó, para a esquerda, o que aconteceu? Esse 1.000, ele virou o quê? 100. Ou, Thiago, poderia ter cortado o zero? Cortei zero aqui, Pode. Então, quando eu cortei o zero, de novo, esse 1.000 virou 100. Então, a gente já sabe quanto é que vale 10%. Então, esse aqui, ó. Então, esse 10% vale 100. Então, vai ser, fora da promoção, o valor vale 1.000 mais 100. 1.000 mais 100 não é 1.100? 1.100. Aí, esse é o valor certo, né? Seguindo a lógica da matemática. E o valor comprando com cartão de crédito, como é que vai ser? Então, o valor com cartão de crédito, né? Então, aqui, ó, CC, cartão de crédito. Então, com cartão de crédito, a loja ela dá um desconto de 2% sobre o preço normal, né? Então, vai ser um desconto de 2% sobre o preço normal.
Então, aqui tem o preço normal, que é o preço fora da promoção. É isso mesmo? Que é isso. Preço normal. Então, 2% do preço normal. Então, vai ser 1.100 menos 2%. Aí eu vou ensinar uma coisa que eu nem lembrei para ensinar. Tiago, você é de regra de 3? Não. O que a gente faz? Se liga nisso aqui, gafanhoto, ó. Pensa no seguinte, a gente tem 1.100 aqui. E a gente tem 2%. Olha esse segredo aqui para abalar o mundo. Toda vez, gente, que vocês tiverem 1%, 2%, 3%, 4%, 5% inteiro, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão mover a vírgula 2 vezes. Então, quando não era, se fosse 20%, eu ia mover a vírgula uma vez. Mas como é 2%, eu vou mover a vírgula 2 vezes. Então, ó, vou mover uma vez. Movi uma vez. Vou mover 2 vezes, 2. Tiago, então quer dizer que esse 2%, no caso, quando está abaixo de 10, né? Abaixo de 10%, significa que eu vou cortar 2 zeros ou mover a vírgula 2 vezes para a esquerda? Sim. Lembrando, gente, esse 2 vezes para a esquerda não é por causa que é 2%. Se fosse 1%, eu também ia mover a vírgula 2 vezes para a esquerda. Entendeu? Então, o que eu faço? Movi 2 vezes para a esquerda. Movi 2 vezes para a esquerda, olha o truque, sobrou 11. E que número é, que unidade é essa aqui, né? O 2? Então, o que a gente vai fazer? Multiplica por 2. Então, ficou assim, ó. 11 vezes 2. 11 vezes 2 dá o quê? 22. Então, a gente descobriu o quê? Que 2% de 1.100 é R$22. Então, agora a gente vai substituir, né? A gente já sabe. Então, com o cartão de crédito vai ser o valor normal, 1.100, menos 2%, que é 22. Olha que bonito. 1.100 menos 22, isso aqui vai dar, pelos meus cálculos, vai dar 1.078. 1.078, beleza? Aí vamos lá, né? Então, aí ela falou o seguinte, ó. Ela calculou que o valor a ser pago seria o preço promocional acrescido de 8%. Será que é isso? Isso que ela falou, ó. O valor a ser pago com cartão de crédito é o valor promocional mais 8%. Será, gente? Então, qual é o valor promocional? 1.000. Então, ela falou que o valor com cartão de crédito seria 1.000 mais 8%. Então, olha o que a mulher disse, ó. Agora eu vou colocar aqui M de mulher. A mulher falou isso. Então, a mulher falou que o valor a ser pago, segundo a lógica dela, é o valor promocional. É isso mesmo, produção? Eita, é o valor promocional mais 8%. Tiago, de novo, ó. Porcentagem com uma unidade. É a mesma coisa do 2, a gente vai fazer a mesma coisa. É, Tiago, é. Porque a gente vai saber o quê? O que é 8% de 1.000. Então, olha que brincadeira, tá ficando bonita, ó. Eu não falei que toda vez que a gente tiver uma unidade aqui abaixo de 10, né? 9%, 8%, 7%, 2%, 3%, tanto faz. O que a gente faz? Move a vírgula 2 vezes. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Pegar a vírgula aqui, movi uma, movi 2. Então, ficou o quê? De 1.000 caiu para 10. Ou, gente, quando tem zeros, que é o caso do 1.000, eu posso pegar o quê? Cortar, em vez de mover a vírgula 2 vezes, eu corto 0 2 vezes. Cortei 2 vezes, só me sobrou 10. E aí, Thiago, então, seguindo a mesma lógica, então, 11 vezes 2, eu multipliquei esses 2%, então eu coloquei o 2, e nesse caso, então, eu vou colocar o 8, é só isso? Eu não acredito, é. Então, vai ficar o quê? Né, 8%, então, multiplica agora por 8. Então, 10 vezes 8, ou seja, 10 vezes 8 dá 80. Então, a gente viu aqui, ó, que o valor, esse 8% representa R$80. Então, vai ser 10 mais 80. Aí é o seguinte, ó, 10 mais 80. Olha o que aconteceu. 10 mais 80 é complicado, né? 1.000 mais 80. 1.000 mais 80 é 1.080. Aí olha o que acontece. A questão, ela tá pedindo justamente isso, ó. Qual é o valor apresentado pela loja? O valor apresentado pela loja é esse, ó. Com cartão de crédito é 1.100, que é o preço fora da promoção, menos 2%. Que vai dar 1.078. Então, isso aqui é o da loja. E o da mulher
que ela falou que era o valor da promoção mais 8%, que vai dar 1.080. Aí o que a questão está pedindo? O valor apresentado pela loja, ou seja, 1.078, comparado ao valor calculado pelo cliente, foi o que, gente? Então, vocês concordam comigo que o valor da loja foi R$2 a menos? Ó que michuruca, mas faz falta, né, para comprar um pão. Então, R$2 a menos, né? 1.078 para 1.080, não falta R$2? Então, o valor foi de R$2 a menos. Então, R$2 menor. Vamos lá, onde está essa opção? Letra A, R$2 menor, já achamos. Vamos fingir que a gente não viu. R$100 menor, misericórdia, não, né? R$200 menor, nunca. R$42 maior, nem pensar. R$80 maior, nunca. Qual a resposta? Gabarito letra A, R$2 menor. Questão simples, fácil. Obviamente aqui, normalmente quando eu faço vídeo, eu faço questões. Eu faço uma questão... Todas as questões que eu faço com mais calma, por isso que eu demoro tanto. Ah, Thiago, é 3 minutos para responder uma questão, por que tu demora tanto? Porque eu estou explicando cabeça de gelo. Porque se eu for fazer uma questão dessa, eu demoro 1 minuto para fazer. Mas como eu estou explicando, aí eu faço mais devagar. E também eu não ensino todos os macetes, porque isso depende do nível de cada aluno. Então se eu ensinar um macete de responder muito rápido aqui, talvez vocês não pegariam. Aí por isso que eu faço um equilíbrio entre não pegar uma coisa muito massiva, mas também não muito resumida ao ponto de quase ninguém entender. E é isso. São várias questões que a gente pode fazer de porcentagem. Eu só fiz essas aí para mostrar como exemplo. E a gente, na próxima aula, eu posso trazer questões de razão e proporção. E é isso, galera. Valeu aí, falou.